Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje vamos aqui falar sobre filosofia e direito. Estamos aqui com o professor Francisco Pereira de Souza, a quem eu agradeço, doutor Francisco, por ter aceitado o nosso convite, falar um pouco sobre filosofia, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está debatendo uma série de termos e muitas vezes a gente fala de termos e não sabe exatamente do que está se falando. Exemplo, nós temos um presidente que faz um período pós-impeachment e muita gente considera, alguns grupos consideram que ele é ilegítimo. Daí vem a pergunta, o que é legitimidade hoje? Muito bem, Wender. Primeiramente eu gostaria de, eu pessoalmente, agradecer pelo convite, né? E respondendo à sua pergunta, né? No direito nós temos uma distinção entre o que é legal e o que é legítimo, né? Então, você pode ter uma lei que justamente tem todo o procedimento legal, né, de criação dessa lei, e depois ela pode se tornar ilegítima, né? É o caso do presidente, né, como você está colocando a questão, mesmo tendo sido eleito legitimamente, né, ou pelo menos continuado, né, depois de todo o processo que sofreu a presidente da República, mas muita gente, a maioria da população, não considera, né, um presidente legítimo, né? Por quê? Porque a legitimidade, ela pressupõe uma aceitação, digamos, democrática, né, pela maioria da população. Então, você tem, no caso, a ideia de legalidade, né, o indivíduo ele foi posto legalmente, mas não há uma aceitação, né, da maioria da população, né? A ideia de legitimidade vem justamente dessa ideia de aceitabilidade, né, no caso, né? Essa ideia de legitimidade, ela começa a ser discutida de uma forma mais forte com Hegel? Veja, o Hegel, ele também trabalha essa questão, né? Hegel é um autor fundamental na filosofia, porque ele passou por toda uma mudança, digamos assim, a filosofia, na época de Hegel, de paradigma. Ele é, digamos, o último grande filósofo moderno e o primeiro grande filósofo contemporâneo. Depois de Hegel, a gente considera um monstro assim, na filosofia, porque depois de Hegel a filosofia, ela chegou a se dividir, inclusive em direita e esquerda hegeliana. Todos os filósofos posteriores, grandes filósofos, foram leitores de Hegel, né? Seja para se tornarem discípulos ou para criticar, né? Você tem, por exemplo, Kierkegaard, o pai do existencialismo, fazendo toda uma crítica à filosofia de Hegel para fundamentar a sua própria filosofia. Você tem Marx, né, fazendo toda a crítica à filosofia do direito de Hegel para poder justamente fundamentar a sua filosofia e criar o seu próprio pensamento, né? Então você tem vários outros grandes filósofos, Nietzsche, né? Você tem o Kierkegaard, né? o Heidegger, vários grandes filósofos que fazem toda uma leitura de Hegel, porque Hegel foi fundamental à filosofia. Ele fez toda uma análise da história da filosofia e toda uma filosofia da história, né? Então, o Hegel é importante nesse sentido e ele trabalha. Agora, um autor fundamental para trabalhar essa questão da diferença entre legitimidade e legalidade, eu indicaria não propriamente Hegel, né, para tratar os termos da forma. Eu indicaria um sociólogo chamado Max Weber, né? Max que aí Weber, vai falar da questão da tradição, justamente, do carisma. Justamente, as várias formas de poder, né? O poder carismático, o poder tradicional, né? O poder legítimo, né? O Max Weber faz toda uma análise da modernidade e ele faz também, né, uma análise. E o Max Weber, por incrível que pareça, ele nem hegeliano ele é kantiano, né? Ele na verdade, ele tem uma diferença de pensamento em relação ao Hegel e ao próprio Marx depois, porque o Max Weber analisa a modernidade, o pensamento moderno, de uma forma diferente. Enquanto, por exemplo, o Hegel e o Marx, eles trabalham um pensamento a partir da ideia de totalidade, como toda a história da filosofia anterior, né, trabalha, né, a ideia de um pensamento
e uma ideia de totalidade em relação à sociedade, o Max Weber vai trabalhar muito com a ideia de especialista, né? Então, Max Weber pega uma obra, 3 obras de Kant, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Faculdade de Julgar e a Crítica da Razão Prática, e ele vai mostrar que esses âmbitos de conhecimento, ele na época moderna, eles se especializam, né? Então você tem a ciência, por exemplo, a Crítica da Razão Pura, você vai ter um conhecimento científico propriamente se autofundamentando na modernidade. Você vai ter a ética e o direito também como um pensamento que se fundamenta a partir de si mesmo e não é mais baseado na tradição, né? Então você tem o direito moderno, que vai ter justamente como fundamento a ideia de subjetividade, né? O sujeito moderno, né? Então, você vai ter a proteção às liberdades individuais, subjetivas, que vários grandes autores modernos trabalham, né? Como toda a tradição justnaturalista, desde John Locke, Hobbes, Kant, né? Todos esses autores, Rousseau, vão fundamentar a ideia do próprio Estado na ideia de um contrato social feito por partes isoladas pelos sujeitos, né? Que a partir da saída de um estado de natureza, eles criam o contrato e fundamentam a legitimidade, né, do governo. E essa legitimidade, o governo é justamente legítimo porque ele é resultado de um consenso entre as partes, né, que fizeram um contrato e criaram esse governo, né? Então você tem o Max Weber baseado nessa tradição filosófica, mesmo ele criticando o pensamento justnaturalista, né? Porque o Max Weber não é muito a favor dessa tradição, mas ele é kantiano, né? Ele vai justamente fundamentar, como eu estava dizendo, a ideia, né, de que o pensamento não pode ser mais como Marx e o Hegel trabalhavam a partir da ideia de uma totalidade, mas o pensamento é o pensamento do especialista, né? Então a ciência, a ética e o direito, né, que seria, digamos assim, derivado do pensamento de Kant, a crítica da razão prática e a ética. Você tem, por exemplo, o Kant fundamentando uma ética na época moderna que não é mais baseada na tradição, em valores, em um ethos como a ética aristotélica ou a ética medieval, mas fundamentado na ideia de um sujeito racional que se dá uma lei, né, que ele chama de imperativo categórico, e essa lei, né, é justamente uma lei que ele se dá a si mesmo e é racional justamente porque essa lei tem que ser universal, aceita por todos os seres racionais, todos os seres humanos. A gente reforçar, principalmente para o telespectador, que nessa discussão que você tem, o Weber pensando quem é esse sujeito, como ele se comporta, a quem ele obedece, o que antes se pensava, quando você fala do naturalista, se aproxima muito dos gregos, do pensamento de mundo, do medieval, já um sentimento mais cristão, mas que tudo isso que foi construído em termos por esses pensadores fazem o que hoje nós fazemos quase que no automático fazer sentido. Exemplo, nós somos, quando você abre a Constituição que diz todos são iguais perante a lei, é uma evolução desse pensamento? Olha, eu no sentido seguinte, quando você tem o sentido do naturalista, você vai ter Aristóteles, você vai ter uma diferenciação desses sujeitos. Existiam os sujeitos superiores, os cidadãos, e você tinha escravos. Né? Quando chega a época cristã, isso vai evoluindo até chegar a uma parte em que Kant... E isso daí é uma construção que chega em Weber, nesse sentido, até uma constituição dizer que, tipo, olha, todo mundo é igual. É importante reforçar que, tipo, na filosofia, que muitas vezes é distante para alguns que não faz, o cara, um médico, que isso daí construiu, inclusive, o que ele pensa. Eu entendi a sua questão. Tem um autor, um marxista, chamado Gramsci, né, que diz que, se não me engano, né, eu não sou especialista no pensamento marxiano, nem marxista, eu tenho uma boa leitura, né? Ele diz que todos nós somos filósofos, né, por sermos seres racionais, né? Se não me engano, o Gramsci, ao tratar... mas veja, a questão é outra, eu entendi a sua questão. Veja, o Hegel, ele coloca o pensamento dessa forma como você está colocando, né? Ele como uma espécie de evolução do pensamento humano em termos
éticos, né? Porque há toda uma tradição em termos de moralidade, há toda uma diferença entre moral, ética, direito, que depois a gente pode até tratar aqui, né? Mas veja, o Hegel, ele diz que na história do pensamento humano, na história humana, há um desenvolvimento da ideia de liberdade, né, no decorrer da história, e também, nesse sentido, há um desenvolvimento da própria racionalidade humana, né, nesse sentido. Então, ele diz, olha, no mundo antigo, né, então você tinha, os seres humanos, eles acreditavam que apenas um, ou faticamente, apenas um era livre, né? Você tinha o faraó, tinha o rei, o indivíduo que mandava lá. No mundo grego, essa liberdade, ela vai ser de uns poucos, né? Porque a gente fala muito em democracia, como se a democracia tivesse surgido do nada e todo mundo fosse, né, igualmente livre. Como se todo mundo sempre tivesse tido isso. Sempre tivesse tido e fosse livre. Mas a democracia, ela surge na Grécia, né, por volta mais ou menos do século V a.C., e proporcionalmente, relativamente igual com a própria filosofia grega, né, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e ela vai surgir justamente com esse ideal, né, de que todos os cidadãos são livres, né? Mas veja, quem é o cidadão grego, né? Quem é o cidadão na democracia grega? Apenas os homens, né? Os homens, as crianças, as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, né? Os escravos, esses não participavam da vida democrática. Então, Hegel, a análise que ele faz do ponto de vista filosófico, né, é que apenas alguns eram livres, e realmente alguns eram livres. Mas tem todo um desenvolvimento da racionalidade humana e das instituições sociais e humanas, e o Hegel vai mostrar que, por exemplo, na própria ideia, na própria visão ocidental, no surgimento da subjetividade moderna e nesse desenvolvimento para se chegar ao que é a democracia hoje, né, você tem grandes influências. A própria religião cristã, o cristianismo, ela foi muito importante para Hegel. Depois porque, e principalmente com Lutero depois, com o acesso da Bíblia a todas as pessoas na língua natural, que era o alemão, porque antes os padres, principalmente na Idade Média, né, e até pouco tempo, digamos, do ponto de vista histórico, rezavam a missa em latim, né, e a igreja se colocava como uma grande intermediária entre os homens e Deus, né, para interpretar os textos sagrados, né. Então, você tem, depois do Lutero, né, e com o cristianismo, você tem a ideia de que todo mundo é igual, né, com o cristianismo, diante de Deus, né, a subjetividade humana, e o Hegel diz isso num dos parágrafos, se não me engano, 270, da filosofia do direito, né, que todo mundo, né, é igual, né, e todo mundo, por quê? Porque é homem, não importa se é homem ou mulher, mas todo mundo é igual, né, no cristianismo. Porque todo mundo é igual para o cristianismo diante de Deus, não importa se é o escravo, se é a mulher, se é a criança. Agora, isso vai dar, de um ponto de vista histórico, apenas do ponto de vista subjetivo, né? Mas, exemplo, que porque época... só posteriormente... Hegel está em que época de vida? Hegel, ele morreu em 1831. Ou seja, ele é, né, praticamente um contemporâneo, uma pessoa que viveu, mesmo que não geograficamente, mas viveu a Revolução Francesa. Sim, justamente. E o melhor, eu acho que ainda viveu a Revolução Industrial Inglesa. Sim. Ele não teve uma grande análise do ponto de vista, por exemplo, do capitalismo em relação à Revolução Industrial Inglesa. Na filosofia, por exemplo, do direito dele, ele cita alguns grandes teóricos, né, da época que tratam da economia, mas o Marx depois vai fazer uma análise melhor em relação ao capitalismo, mas o Hegel, ele é um grande filósofo que trabalha muito mais com a questão política do que com a própria questão da economia do capitalismo. Mas ele viveu sim, né? Porque, exemplo, quando a Revolução Francesa sai, eu acho que um dos documentos que saem da Revolução Francesa é tipo, todos os homens têm os mesmos direitos.
Sim, você vê uma evolução no sentido, tipo, não é uma evolução necessariamente concreta, mas há um espírito de tempo ali em que está se discutindo. Temos o mesmo direito, o padre tem o mesmo direito que eu, o sacerdote, o rei. Isso daí envolve um pouco disso e traz para cá, não traz? Sim, traz. Você usou um conceito que o Hegel costuma utilizar muito em alemão, né? Zeitgeist, né? Espírito do tempo, né? Ele justamente, ele vai... E até dando continuidade, né, à questão que estava colocando, ele cita a Revolução Francesa, pegando esse gancho aí seu, né, como um momento essencial, né, para o desenvolvimento do pensamento humano e todo esse desenvolvimento, né, da própria ideia, né, e das instituições éticas que ele chama, né, o termo ele usa em alemão Sittlichkeit, né, ele fala da família burguesa especificamente. Aí vai tratar toda a questão do contrato, do casamento, da sociedade civil, né, tratando a questão do capitalismo lá no seu início e do Estado, né? Então, o modelo de Estado, digamos assim, por excelência de Hegel, é baseado justamente na Revolução Francesa, né? Porque essa ideia de subjetividade, de que o indivíduo é livre, né, diante de Deus, ela vai descambar, segundo Hegel, na Revolução Francesa, do ponto de vista político, né? E é na Revolução Francesa que esse indivíduo, né, ele vai justamente ser considerado livre, né, para os ideais da Revolução Francesa. A gente sabe que tem todo aquele panorama histórico depois da restauração, né, da tentativa de volta do ancião regime e tudo mais, né? Mas é fundamental justamente a Revolução Francesa na interpretação de Hegel, né, do Estado, né, da filosofia do direito dele, com certeza. A gente está indo para um breve intervalo, eu estou aqui com o doutor Francisco Pereira de Souza, estamos aqui falando de filosofia e direito, falando também da questão de legitimação. A gente volta já com mais ponto de vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor doutor Francisco Pereira de Souza. Estamos falando aqui de filosofia e direito. E nesse ponto que a gente está discutindo, professor, tem a questão da representação política. Como é que ela foi discutida na filosofia com Hegel e Habermas? Veja bem, o Hegel, ele na verdade, ele faz uma crítica à democracia, né? Os grandes filósofos antigos, o Platão, Aristóteles, foram bastante críticos em relação à forma democrática, né? A ideia de que o povo deve governar, né? O democratos, né? O poder ao povo, né? E o Hegel é interessante, né? Porque eu costumo dizer aos meus alunos, ao trabalhar a filosofia do direito, que o Hegel ele tem um pensamento que é uma monarquia constitucional, né? E o Hegel ele tem uma preocupação democrática, de uma certa forma, no seu pensamento. Eu costumo dizer isso, eu tenho até uma obra chamada A Representação Política em Hegel, onde eu vou discutir, né, essa questão. Porque o Hegel, ele acha que todos os grandes segmentos da sociedade, ele tem que estar representado no Estado. Ele fala de todos os segmentos, né? A burguesia, né? O pessoal que trabalha com ele chama de classe industrial, né? O stand, como ele chama, né? A representação do campo, né? E a representação dos funcionários do Estado, né? A burocracia, né? Que na época de Hegel ele fez uma análise bastante positiva que Max Weber depois não vai fazer nem tanto em relação à democracia, né? Ou em relação à burocracia. Mas veja, o Hegel, ele diz que a representação, a verdadeira democracia, ela teria que ser feita a partir de representações locais, né? Das comunidades, de representações profissionais. Digamos assim, os professores teriam que ter o seu representante escolhido entre eles, né? Os trabalhadores da indústria teriam que se articular mais ou menos algo parecido como um sindicato, e ali naquele meio eles deveriam escolher os seus representantes, que eles saem daquela própria, digamos assim, daquela própria corporação ou daquele próprio segmento trabalhista, e iria representar
os seus companheiros e o seu próprio interesse no Estado, né? Ele jamais seria alguém representado por, digamos, alguém que mora no Santos Dumont, no Benedito Bentes, né? Lá numa usina, né? E alguém da Ponta Verde, alguém, digamos assim, que trabalha como operário ganhando um salário mínimo, escolhendo o mesmo representante que um grande empresário, né? Que um grande usineiro, que alguém muito rico escolhe, né? Porque para Hegel isso não tem sentido. Ele acha essa forma de democracia, que é o sufrágio universal, muito irracional, né? Para ele, a representação política ela teria que ser feita justamente como uma escolha pela própria categoria profissional, né? Os seus colegas escolhem o seu representante, porque ele vai fazer valer o seu interesse no Estado e ele não vai ganhar um salário absurdo e ficar para lá para sempre sendo eleito, né? E jamais voltar à sua categoria. Não, esse representante ele volta, né? E ele representa, enquanto os seus colegas daquela categoria o escolhem como representante, ele está lá no Estado representando. E está representando o interesse que é seu e o da própria categoria. Então, o Hegel acha muito irracional essa forma de representação, que é o sufrágio universal. Ele diz como é que o próprio interesse de todos os indivíduos daquela, digamos, daquele bairro, daquele grupo de trabalho, eles podem estar representados em um indivíduo que mora em outra região, né? Às vezes muito mais rica, né? Que não vai levar em conta aquele bairro, ou que não representa o interesse daquela categoria, às vezes é o próprio patrão, né? Ou é alguém que tem interesses contrários àquela categoria, né? Como é que esse indivíduo, ele vai, como é que uma democracia feita na forma do sufrágio universal, do voto, cada pessoa indo na urna escolher aquele candidato, que não tem nada a ver com o seu interesse, como é que isso pode ser considerado racional, né? Então, o Hegel considera extremamente irracional isso, né? Agora, o Habermas já tem uma forma diferente. Veja que o Hegel, como eu tinha te dito, ele morreu, né, na primeira metade do século XIX, né? Em 1831. O Habermas é um filósofo que está vivo, né? O Habermas é extremamente atual, né? Está bem velhinho, né? Já tem em torno de uns 92 anos e tal. Extremamente inteligente, né? A produção Habermas é lido mundialmente em todas as áreas, não apenas na filosofia do direito, na filosofia política, na educação. Clássico, né? É um clássico. Tem uma importância para a filosofia, porque muitas vezes a gente está nos tempos de hoje, parece que tipo pessoas como Weber, como Hegel, parecem pessoas tão distantes, né? Mas a gente produz na contemporaneidade monstros sagrados como antes, né? Pois é verdade. O Habermas é um desses, é extremamente inteligente, lido mundialmente, né, por todos os grandes. Uma palestra de Habermas é extremamente cara, né? Eu estava fazendo doutorado na época e 3 universidades tentaram trazer o Habermas para cá e o Japão deu um prêmio lá milionário a Habermas, né, na época, e ele foi fazer lá uma palestra, né? Assim, é extremamente... eu costumo dizer, ele é a sua própria empresa, né? Uma palestra é muito cara, né, de um grande filósofo desse, né? Mas, assim, a produção é incrível, né? Muitas obras, desde bem jovem, né? O Habermas, o título de doutor, ele adquiriu bem jovem, né? Ele fez parte da 2ª geração da escola de Frankfurt, né? E desde lá, né, desde os 20 e poucos anos, ele escreve até hoje, né? E pensa a realidade mundial, né? E pensa a filosofia. E no caso né, da representação política, o que ele contribuiu para a gente? Pois é, veja bem, o Habermas ele tem uma visão, ele já é a favor da democracia, da forma como nós temos hoje, essa democracia representativa. Agora, o Habermas ele tem uma preocupação de tornar a democracia mais participativa, né? Fazendo com que os indivíduos e as comunidades eles se vejam representar, né? E
Surgiu até numa época a ideia de orçamento participativo, não sei se você lembra, né, onde Sim. as próprias comunidades, elas iam, a prefeitura ia no bairro, né, e discutia com o pessoal onde era que ia ser gastado aquela... Isso ali é uma ideia bem habermasiana, né? Foi trazida para o Brasil por discípulos de Habermas, especialmente no Sul, Paulo Genro, né, estudou Habermas e outras pessoas lá, e eles colocaram em prática essa ideia, né, do orçamento participativo, porque o Habermas tem toda uma preocupação com a democracia participativa, né, no Estado, e o Habermas ele é extremamente atual do ponto de vista não só da ideia do Estado nacional, né, do direito, digamos assim, constitucional, mas o Habermas tem toda uma grande teoria, né, até em relação à própria ideia que surge hoje de uma constitucionalização do direito internacional, né? Porque hoje surge a ideia de criar uma constituição, né, ou dependente do setor que trabalha essa área, ou constituições, né, setoriais locais, como por exemplo na Europa, a ideia de constitucionalizar o direito europeu, né? Então você tem o surgimento... Que enfrenta, doutor, resistência. Tem enfrenta no o momento... Brexit atualmente. É. Sempre vai ter essa tensão do direito, não só do direito, como da filosofia internacional em termos de nação, sobre essa constituição, essa representação política. É possível conciliar interesses no direito, na filosofia, na forma de agir de uma sociedade entre franceses e alemães, entre franceses e ingleses, por exemplo, para a gente fazer um recorte de análise? Ótimo, boa questão. Veja, as divergências sempre vão existir, né? E essa ideia, quando ela surgiu, não apenas entre alemães e franceses e ingleses, como a gente está vendo hoje, essa dificuldade toda, né? A Inglaterra, né, saindo do bloco, essa coisa toda, mas desde o surgimento, desde a união econômica, ela é sempre mais... existe um interesse maior nesse sentido, né? Porque o interesse econômico, né, ele, digamos assim, está aquém ou abaixo do interesse político. Em que sentido, né? Se você cria uma Constituição para a Europa, né, então desde o início houve divergências a esse respeito, né? Por exemplo, a Polônia, né? Você teve a Polônia que sofreu bastante durante a Segunda Guerra Mundial, né? E em relação à própria Alemanha, né, o nazismo, aquela coisa toda, os poloneses sofreram bastante. E eles acabam de adquirir, digamos, a soberania. Aí você vai... cria-se a ideia na Europa de constitucionalizar o direito europeu. Imagine, quando você... Isso é uma modificação incrível do ponto de vista paradigmático e histórico em relação a toda a ideia moderna de Estado. Por quê? Porque a ideia de Estado moderno, ela se baseia... tem um fator que é fundamental, é a ideia de soberania, né? O Estado é soberano. Tem dois grandes filósofos que usam uma linguagem figurada. O Hobbes dizia, o Estado é o Deus mortal sob, né, abaixo do Deus imortal, né, para tratar da questão da soberania. Hegel dizia, o Estado é Deus marchando na história, né? O Estado é Deus mortal sob o Deus imortal porque a ideia de soberania está presente, né? Porque não há poder na Terra maior, né, do que o Estado. A partir da ideia de Estado moderno, a própria Igreja, que durante todo o período medieval tinha um poder enorme na Europa, né? Você tem lá um rei, lá um governante alemão, 3 dias de joelho lá no Vaticano, pedindo perdão, né, ao Papa, né? Porque veja o poder da Igreja, né, como era enorme, né? Ela tinha um poder enorme durante a Idade Média, né, e o início da modernidade. E com a ideia de soberania, você tem o monarca soberano, né? Ele é absoluto no primeiro momento, né? Então você tem depois a ideia da monarquia constitucional, que vem em seguida, né? Toda a ideia de que a lei é que governa, né? Como nós temos depois a ideia do Estado de Direito e depois o Estado Democrático de Direito, né? Historicamente vem a ideia de que o povo, e Foucault e Rousseau tem uma importância fundamental nesse sentido, né? Porque o povo passa a ser o soberano, né?
o povo passa a ser o soberano, a partir da ideia russoniana de soberania, né? Então, você tem toda essa ideia de que o Estado e o poder, ele é soberano. Aí, com a ideia de uma constitucionalização do direito internacional e o surgimento de constituições a partir de blocos, por exemplo, como a ideia de que a União Europeia seria o primeiro local, a exemplo mundial, onde se criaria uma constituição para a Europa, aí surgem justamente essas divergências. Por quê? Porque do ponto de vista político, como eu disse para você, a França, a Polônia, inicialmente já rejeitaram a ideia. Por quê? Porque ia mexer com a ideia de soberania. Porque o poder, a soberania, passa a ser supraestatal. A Constituição passa a ser supraestatal. Antes você tinha no direito internacional as relações internacionais, né? Entre nações, entre estados, internacionais. Então as relações, elas eram bilaterais. O Estado fazia um pacto, um acordo ou um tratado com aquele Estado e eles poderiam romper a qualquer momento, né? A própria ideia, por exemplo, de manter a paz e a ordem mundial com a ONU, baseada em Kant, né? A ideia de uma confederação de Estado, ela, no primeiro momento e até hoje, ela não acaba com a ideia de soberania, porque os Estados confederados, por exemplo, numa ONU, numa confederação de Estados, eles são soberanos, eles podem sair quando eles quiserem, a qualquer momento. Eles não são obrigados, por exemplo, como num Estado federal. Você tem os Estados Unidos, o Brasil, você tem aqui, imagine Alagoas a qualquer momento querer sair da federação, né? Ou o Ceará, ou o Rio Grande do Sul, vamos sair da federação, né? Porque nós temos soberania para isso. Seria muito perigoso, né? Então, veja, o que é que eles querem criar na Europa com essa ideia? Pernambuco já teria feito isso há muito tempo, né? Pois é. Há 200 anos. Com certeza, né? Aí você veja o seguinte, aí na ideia de federação, você tem justamente essa vinculação, né? Essa vinculação. Então, você tem... ela se torna vinculante, né? O Estado, ele obrigatoriamente, ele tem que permanecer, né? A Inglaterra jamais sairia da União Europeia, da União Europeia, se eles tivessem criado uma federação de Estados, né? Porque ela não iria pagar simplesmente uma multa. O acordo seria para vincular, né, permanentemente, como, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, os Estados, eles criaram a Constituição acima deles. A Europa também seria isso. A ideia inicial de constitucionalizar o direito europeu, de constitucionalização do direito internacional é essa. Você teria a França, a Polônia, a Inglaterra, todos que entrassem nessa Constituição supranacional, digamos assim, soberana, dando as diretrizes para as constituições nacionais, elas não poderiam mais sair, né? Por quê? Porque a soberania seria da Europa a partir desse momento, né? Como no Brasil, exemplo que eu estou lhe dando, ou nos Estados Unidos, os estados estão vinculados, né? A Constituição, por exemplo, alagoana, ou do estado de Alagoas, porque cada estado também tem a sua Constituição, né? Ou do Ceará, elas jamais podem ter normas ou cláusulas que vão contra as normas, né? Da Constituição Federal, não é verdade? Você tem no Brasil até um tribunal constitucional, né? E depois vem toda aquela discussão, né, entre regras e princípios que a filosofia do direito traz hoje, né? Então, tem toda uma discussão. Essa é uma defesa que começa também, ou pelo menos tem uma participação de Habermas. Eu vou querer um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já, estamos aqui com o Francisco Pereira de Souza e o programa Ponto de Vista volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor doutor Francisco Pereira de Souza. Estamos falando aqui de Estado, de legitimidade, de filosofia, de direito. E a gente chegou na parte de Habermas. Professor, como Habermas pensou, o que a gente estava falando no bloco anterior, esse direito cosmopolita? Muito bem. Dando continuidade, inclusive, à forma como estávamos tratando no bloco anterior, veja,
O direito cosmopolita habermasiano, né, é justamente uma análise que ele faz de todo o direito internacional atual, né, e ele retoma um grande filósofo moderno que é o Kant, Immanuel Kant, né, porque o Kant ele tinha uma obra chamada Paz Perpétua, né, que foi justamente uma análise, uma preocupação kantiana, justamente porque esse nome é Paz Perpétua, né, a tentativa e a preocupação com que os estados eles acabassem de uma vez por todas com as guerras, né. A Europa tem muita guerra na época moderna, né, assim, um berço de sangue, né, você tem muitas guerras e foi um continente, guerras entre um povo vizinho com outro, né, então Acho você que no tem... caso de Kant, você tem uma guerra prussiana ali, né? Justamente, né, também, né, a Prússia, né, então você tem um Estado europeu se aliando a outro, né, você tem... Desde o início da modernidade, já lá na época da Renascença, você tem com Maquiavel, né, essa preocupação, né, porque você pegava uma cidade italiana decretando guerra a outra e ia pegar como aliado lá a França, né, com o Papa dentro, comandando exército, com né? o Papa justamente, né, apoiando um ou outra, né, justamente, isso é verdade, né. Então você tem essa preocupação que vem, digamos lá, desde Maquiavel, você tem com Kant, né, com Kant, essa preocupação de acabar de uma vez com... Então, essa ideia de uma criação, de uma confederação de estados, ela surge justamente nessa obra, A Paz Perpétua, né? O presidente americano, depois da Segunda Guerra Mundial, o Wilson, ele vai justamente se basear, né, e os estudiosos dessa área, justamente na ideia kantiana para criar a ONU, né? Então você tem a criação da ONU como uma confederação de estados, né? A ideia de uma confederação. Só que o Habermas, o que é que ele faz? Ele radicaliza esse pensamento, né? Radicaliza em que sentido? Porque o Habermas, ele acha que poderia se fazer muito mais em termos de direito internacional, né, do que uma confederação de estados. Porque na confederação de estados, na ONU, como eu havia dito há pouco tempo atrás, o que é que ocorre? O Estado ele tem soberania total, né, e arbítrio, né, uma certa arbitrariedade assim, para sair, né, no momento que ele quisesse da ONU, né, ou para rejeitar uma ou para rejeitar justamente uma determinação da ONU, né. Você vê o caso dos Estados Unidos, né. Essa ideia, ela esbarra, os Estados Unidos hoje, eles são um dos grandes empecilhos, né, inclusive para o progresso, né, de uma ideia dessa de constitucionalização do direito internacional. Os grandes países como os Estados Unidos, talvez até a China, não sei, que se desenvolveu muito, né, do ponto de vista econômico. Nós temos a China hoje, né, superou o Japão, né, segunda maior potência mundial, e ela está agora com um grande plano de desenvolvimento, quase 1 trilhão, né, fazendo aquela antiga rota, né, da seda, né, e de investimento, e ela é capaz de, daqui a alguns anos, ela superar economicamente os Estados Unidos, né, ser a primeira grande e maior potência do ponto de vista econômico. Mas, do ponto de vista político, de uma política interna mundial, né, como o Habermas fala, né, de querer constitucionalizar o direito e tornar a política, digamos assim, digamos, controlada pelo direito, né, porque aí você teria qualquer responsabilidade de um desses atores, desses grandes global players, né, que são grandes jogadores ou atores globais que jogam nesse cenário, nesse tabuleiro internacional, como os Estados Unidos e outros, né, ou qualquer país ou qualquer potência que tome uma medida contrária aos interesses, digamos assim, consensuais da Assembleia da ONU, né? É claro que com isso eu não estou dizendo que a ONU ela é tão democrática, digamos assim. Você tem a grande Assembleia e o Conselho de Segurança, né, que são, no final das contas... O Brasil não tem hoje, tem ainda? Não, ainda não. Conseguiu a cadeira, né? Pois é. Mas você tira a 7ª economia do mundo,
não tem direito à cadeira no Conselho de Segurança. Pois é, uma das coisas que o Habermas bate muito nessa tecla, né, defendendo que precisa ser reformulado o Conselho de Segurança, né? Então, ela tem que ter uma representação efetiva das grandes potências, né, locais, né, e isso não é feito. Porque quem são as grandes potências que fazem parte do Conselho de Segurança, que têm poder para tomar qualquer medida a nível internacional, a nível mundial? Os Estados Unidos são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem os Estados Unidos, você tem a Rússia, né? Você tem a China, que faz parte, né? Com exceção da China aí, né? No caso, a Inglaterra, a França, né? Então, e no final das contas, o que é que ocorre? Se um desses, né, países for contrário a qualquer das medidas, né, da Assembleia e do próprio Conselho, então ele tem poder para vetar, né? Então, não é muito democrático, né? Vamos e venhamos, né? Na verdade, não é muito democrático. E você vê os Estados Unidos, por exemplo, na época da invasão do Iraque, né? Eu me lembro muito bem naquele momento, né? O Bush dizendo que os Estados Unidos não tinha que dar satisfação a nenhum outro país, né? Ele tinha poder para agir mundialmente da forma como desejasse. Isso é como se ele rasgasse o Trump saindo de um acordo de Paris. Justamente. Que é um acordo de aliados, né? Justamente. Então você tem, por exemplo, uma grande potência que ela acaba se tornando um empecilho. Por isso que a minha tese na época, terminei o doutorado há alguns anos atrás, né, ela justamente é uma crítica a essa proposta habermasiana nesse sentido, que eu taxei na época, né, de um pouco idealista, né, ou muito, porque acaba esbarrando nos interesses das grandes potências. Mas veja, essa visão, essa ideia de uma constitucionalização do direito internacional não é só uma ideia do filósofo Habermas, né? Ela é também uma agenda política, né? Ela tem, além de ser uma proposta não só de filósofos, mas também de juristas, né, de grandes estudiosos de várias áreas, né, das ciências políticas, ciências sociais, né, então do direito, né, e filósofos como Habermas, que tratam essa ideia de constitucionalização a partir de vários aspectos, né, alguns como Habermas com a ideia de uma constituição mundial, né, ou uma constituição a partir de blocos, né, como a Europa com a sua constituição, a América do Sul, a África, a Ásia e tal. Então, mas também tem outros autores que tratam a partir de outros pontos de vista, né? A partir de um direito privado constitucionalizado, né? A partir de segmentos, né? A partir de... Então você tem mais... Houve sem dúvida um grande desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial em relação a esse aspecto, né? Porque a preocupação é aquela velha preocupação, né? A ideia de legalidade e legitimidade do início que a gente discutia, porque, veja, o nazismo fez absurdos, né? Em relação aos judeus, matando em campos de concentração e outras coisas mais, e quando os generais e os comandantes nazistas foram julgados, né? Eles diziam que estavam cumprindo a lei, a legalidade, né? Veja a ideia de legitimidade e legalidade, né, do direito, né? Então você pode muito bem dizer que estava matando judeus, queimando em campos de concentração porque estava cumprindo a lei alemã e a hierarquia e o comando, né? Mas é um direito que não é legítimo, né? Mas ninguém aí abre considera. Espaço para uma discussão. Qual o espaço que se tem hoje do sujeito moderno para uma desobediência civil diante de uma legitimidade ou de uma legalidade? Pegando, por exemplo, essa Alemanha, se trouxéssemos essa Alemanha para o Brasil de hoje. Eu não sei se o brasileiro pode desobedecer? Sim, aí veja, a ideia como você usou, de desobediência civil, ela também é válida dentro da própria reflexão filosófica, inclusive em Habermas, né? Porque se uma lei ela não é legítima, a população tem que ir para as ruas, tem que desobedecer nesse sentido, né? Agora, veja bem, não é uma desobediência, principalmente em Habermas, onde se
se dá sinal verde, digamos, para o uso da violência. Isso jamais, né? No Estado democrático de direito, as coisas têm que ser feitas, né? A população pode contestar, mas desde que não se parta para uma luta armada, né? Uma violência, porque aí desintegraria os laços, né, sociais, de integração social, que o direito, né, ele é responsável nesse sentido, né? Então, a desobediência civil é algo importante nesse sentido para a vida democrática. Como ela se daria? Em manifestos, em protestos? Greves, manifestos, né, a população ir nas ruas denunciar, ir para os meios de comunicação. Nesse sentido, o Habermas fala muito... um tanto branda? É um tanto branda, mas veja, tem casos em que veja que a polícia às vezes tem que intervir, né? Tem que intervir porque quando se faz uma grande greve que se para um país, né? E muita gente fica insatisfeito, como a gente viu nessas greves gerais que houveram, né? O pessoal chateado, né? Porque estava perdendo ônibus, perdendo trabalho, né? Isso mexe com o bolso de muita gente, né? Então, por que também defender uma luta armada? Eu acho que não é viável, né? Pelo menos eu não sou um daqueles indivíduos que defende a ideia de revolução. Mas, exemplo, dentro, né? da teoria de desobediência civil, se você olhar um dos pilares da desobediência civil, também tem o Henri Turreau, que ele diz, não paga impostos. O problema é convencer todo mundo a não pagar, né? É verdade, você acaba sendo preso, pacífico, né? Mas é pacífico. Verdade, não tem arma. Verdade. Mas, nesse sentido, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta explicando um pouco que Estado moderno nós temos hoje. Nós voltamos já, eu estou aqui com o Francisco Pereira de Souza, voltamos já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor doutor Francisco Pereira de Souza, professor de filosofia da UFAL. Já falamos aqui de legitimidade, de legalidade, de Estado, de sufrágio universal. E não para por aqui, nós temos o Estado moderno. Que Estado é esse, professor? Pois é, veja bem, o Estado moderno ele passou por uma série de modificações, né? Então você tem... do ponto de vista jurídico, digamos assim, a ideia de que o Estado, né, você tinha antes a ideia de que o juiz era só o boca da lei, né, aquele que simplesmente, do ponto de vista de um positivismo, ele aplicava a lei, né? Mas você tem hoje, na própria Constituição, né, brasileira e nas constituições de muitos países mundiais, né, a ideia que muitos filósofos trabalham, né? Então você tem Dworkin hoje, Alexis, né? E outros grandes, o Habermas e outros grandes filósofos, trabalhando do direito, né? Trabalhando com essa questão, né? E filósofos políticos também, né? Mas especialmente a reflexão aqui na filosofia do direito, com a ideia de a diferenciação entre regras e princípios, né? Você não tem mais um jurista hoje, por exemplo, ele não pode ser um mero operador do direito que se submete à lei, como aquela discussão que a gente viu em relação ao nazismo, né? Porque a própria Constituição, ela traz, né, a ideia que antes havia uma separação entre direito e moral, hoje você tem a moralidade, um positivismo ético, como o caso de Habermas, onde a moral, né, a moral racional, não é qualquer moral, né, a moral racional, ela vem para dentro do próprio direito, por exemplo, com a ideia de princípios, né? Então você tem, por exemplo, a Constituição, né, onde você tem os direitos fundamentais, que do ponto de vista dos tratados internacionais a gente costuma chamar de direitos humanos, né, onde esses princípios, especialmente do capítulo 1 ao 5º da Constituição, você tem os princípios ali, né, e os direitos dos indivíduos, né, sejam os direitos subjetivos, direito à educação, saúde, né, trabalho, uma série de direitos que precisam ser respeitados. E o juiz hoje, você tem hoje juízes dando ganho de causas a pessoas, muitas vezes que não podem pagar remédio e entram na justiça, e é um direito fundamental, então é obrigado ao Estado muitas vezes a pagar. Coisa inadmissível em outras épocas, né? Imagine
a prefeitura ou o Estado deixando de tirar parte daquela verba que aplicaria lá no seu orçamento para estar pagando, né, um remédio de alguém, né, porque é muito caro, né? Mas veja, voltando a essa questão do Estado, né? Então você tem toda uma modificação hoje, você tem no direito se fala em neoconstitucionalismo, né? As constitucionalizações dos vários âmbitos do direito, porque a Constituição ela deixou de ser um texto meramente político e ela é um texto hoje no ordenamento jurídico. O Kelsey costumava dizer que ela está no topo da pirâmide, né? No topo da pirâmide. Apesar de Kelsey ser um positivista, né? Um juiz positivista, mas ele coloca essa ideia de que a Constituição é a norma, né, fundamental que determina e, digamos, nenhuma das outras, vincula todas as outras e você não... Essas outras normas, os outros códigos, Código Penal, civil, as outras leis que estão abaixo no ordenamento jurídico, elas jamais podem ir contra a Constituição, né? Então você tem todo um Estado, né, fundamentado, digamos, na ideia de constitucionalidade e onde a moralidade ela está presente, digamos assim, no direito, essa moral racional, através da ideia de princípios, né? Então, você volta àquela questão da legitimidade do poder, né? Você tem um Estado que tem todo um procedimentalismo, né, jurídico, inclusive para legitimar ou colocar, digamos, para que seja estabelecida a legalidade, né? E no final das contas, né, quem é o soberano? É o povo, a democracia, né? O povo é o soberano. Então, me veio à cabeça a discussão anterior, né, da ideia de governo legítimo e ilegítimo. Você tem, por exemplo, hoje, um governo no país totalmente ilegítimo, né? A maioria da população, né, você tem as pesquisas aí, né? 3%, né, tinha de aprovação. Isso é absurdo, né? E não cai devido aos grandes interesses econômicos que estão por ali, por trás, para fazer aquelas reformas perversas, né, contra nós, né, o povo, né? É reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Terrível, que vai tirar os direitos históricos conquistados da classe trabalhadora, né? Isso é terrível, né? E usando a própria legalidade, né, para se sustentar no poder, né? Isso daí não traz, de uma certa maneira, um enfraquecimento de um conceito também presente em Habermas de opinião pública? Veja, o problema... Tipo, é um cara que samba na opinião pública, ele está, né? Eu entendo a sua... Veja, eu apesar de ter trabalhado com Habermas no doutorado, a minha tese foi uma crítica, né? Uma crítica assim bem... E uma das críticas que faço em relação a Habermas é essa ideia de opinião pública dele em relação aos meios de comunicação, né? Que ele usa como se os meios de comunicação fossem facilitar toda a discussão e toda essa ressonância, como ele fala, da opinião pública, né? E a própria ideia de desobediência civil, a crítica que se faz, né, que é justamente a opinião pública criticando e fazendo com que o parlamento, fazendo com que os políticos escutassem, né, o seu inconformismo e a ilegitimidade, né, de algumas leis e de algumas medidas que são tomadas. Porque, veja o caso do Brasil. O Brasil, né, os grandes meios de comunicação dominam a opinião pública, né? E o Habermas, eu não sei se ele se dá conta, talvez na Alemanha ou na Europa, não seja o caso, você tem uma sociedade civil, uma classe média, uma população mais informada que vai e luta politicamente e utiliza os meios de comunicação, mas no caso do Brasil, a maioria da população, você tem estados aí inteiros que a maioria da população é analfabeta e totalmente dominada pelos meios de comunicação. E quem são os detentores dos meios de comunicação, né? São classes que justamente não desejam essas reformas, né? Porque
essas reformas vão beneficiar os seus interesses econômicos, mas não os interesses do trabalhador ou da população, né? E quando a gente, para arrematar, a gente está nos últimos minutos do nosso programa, como podemos evoluir na sociedade hoje para uma sociedade com uma representação política adequada, para um senso de igualdade e liberdade adequado, para um Estado moderno, representativo e legítimo? Como caminhar isso por meio que... A pergunta, na verdade, é como a filosofia pode dar essa contribuição à sociedade? Olha, eu acho o seguinte... E o direito, obviamente. Eu acho o seguinte, eu não sou nenhum daqueles indivíduos assim, idealistas que acham que a educação vai salvar a humanidade, né? Eu acho que a educação ela tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? O ideal era que toda a sociedade ela fosse informada e educada, né? Porque aí você tinha uma luta do ponto de vista ideológico, como queria Habermas, né? Então, interesses políticos sendo discutidos e a população jamais iria se colocar contra o seu próprio interesse, né? Mas, enquanto a gente não tem isso, e a gente sabe que isso vai demorar muito no nosso país, né? Uma população educada, porque primeiramente teria que se matar a fome da população, né? Dar comida, dar trabalho para essa população, né? E tal. E educação é fundamental, mas veja, eu acho que mesmo algumas pessoas que têm tudo isso, né? São analfabetos políticos. A gente vê aí pessoas dizendo coisas absurdas, né? Até professores, né? A gente vê dizendo, eu vou naquele sindicato lá da minha categoria, aquele povo, né? Com aquela ladainha toda e tal, acho absurdo aquilo, jamais eu vou numa assembleia, jamais... Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né? Nós que temos uma... Eu não falo só os professores, mas toda a classe média, todas as pessoas que têm, inclusive as classes menos abastadas, mas que têm um certo nível de educação, é a gente se engajar politicamente, né? Porque às vezes tem uma greve geral, o pessoal não vai, fica criticando, né? Tem um sindicato, tem uma organização de bairro, ninguém participa. Até na sua igreja, na sua escola, na sua comunidade, você tem um papel, uma responsabilidade com seu filho, sua família, né? seus vizinhos, né? E socialmente, porque a gente, ser humano, a gente não pode simplesmente ser individualista e estar sozinho achando que vai resolver os próprios problemas, não. Então, nós temos que nos integrarmos, nós temos que fazer parte de grupos, né, para podermos lutar. Até você fazendo parte de um grupo na sua igreja, você está fazendo um papel que é um papel político importante. O papel do homem, que é um ser social, justamente, é político. Como dizia Aristóteles, né? Muito bem. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.